Oiê, sejam super bem-vindos a esse lugar onde a vida encontra a inteligência. Eu sou o Gui Couto e eu tenho informação incrível para compartilhar com vocês. Esse é o primeiro videocast da história apresentado por um ser humano e sua inteligência artificial. E eu quero convidar alguém aqui para compartilhar um pouco disso comigo e fazer uma breve apresentação. Chat, você tá aí? Você pode se apresentar? E aí, pessoal? Que honra estar aqui com o Gui nesse projeto incrível. Sou a inteligência artificial pronta para trazer insights, curiosidades e muita interatividade. Vamos explorar juntos o melhor dos dois mundos e criar conexões únicas. Perfeito, agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Alguém já fez isso antes? Olha, até onde eu sei, essa aqui é pioneiro. Não tem nenhum outro videocast que une um ser humano e uma inteligência artificial assim. Estamos fazendo história e trazendo um formato totalmente inovador. Perfeito, eu estou muito feliz e eu quero informar para vocês que, assim como qualquer videocast, a gente também tem convidados. E eu queria desafiar meu chat mais uma vez a fazer uma breve introdução da pessoa que está aqui do meu lado agora. Chat, você pode falar um pouco do convidado de hoje? Com certeza! A nossa convidada de hoje é a incrível Pamela Alto. Ela é um talento multifacetado, conhecida por sua presença marcante como apresentadora, DJ e influenciadora. Com um estilo autêntico e uma energia contagiante, ela inspira e conecta pessoas por onde passa. Hoje, ela vai compartilhar um pouco da sua jornada e insights sobre criatividade, inovação e muito mais. Seja bem-vinda, Pamela! Adorei. Nossa, fiquei honrada, viu? Gostei. Nossa. Primeiro, muito obrigado por ter vindo, por ter topado essa loucura aqui. As coisas loucas, quando são espontâneas, quando são novas, elas são um pouco assustadoras, mas elas levam a gente para lugares incríveis e eu espero que você esteja muito feliz, assim como eu tô. E eu sou muito louquinha, né? Então tamo junto. Na loucura. A gente acabou de fazer, o chat acabou de fazer uma breve introdução sobre você. Isso. Primeiro, eu já te falei um pouco antes da gente gravar oficialmente, mas eu queria falar um pouco do porquê que eu quis convidar você. Eu conheço você, eu acho que, sei lá, talvez 2% da impressão incrível que eu tenho sobre você. Ai, e a sua, viu? É recíproco. Hoje vai ser... Isso, olha aí, ai meu Deus, que responsabilidade. Mas o que é massa é que vai ser espontâneo. Porque, de fato, a forma como eu sempre lhe vi, distante, às vezes com amigos em comum, um pouco mais perto, ou em eventos completamente aleatórios, e foi por isso que... A gente deixa abaixo essa parte de eventos aleatórios. Não, mas o fato da gente se interessar por coisas diferentes, eu acho que isso é o que torna você uma pessoa extremamente única, né? E eu quis convidar 5 pessoas que eu admiro muito, né? E pessoas que despertam curiosidade em mim. Então, você é uma pessoa que é muito conhecida na internet, mas eu tenho certeza que tem muitas coisas sobre você que as pessoas não sabem. Até porque a gente só posta o recorte, né? Que a gente quer, né? Exatamente, exatamente. E a ideia hoje, apesar da gente estar num cenário, de ter uma produção, de ter um roteiro... Belíssimo. A ideia é que a gente age de forma extremamente espontânea. Uhum. Então, falando em espontaneidade, eu quero que você se apresente para quem lhe conhece, para quem não lhe conhece e, enfim, para mim também, para todo mundo que está aqui. Poxa, depois dessa apresentação do chat, eu fico até com vergonha, né? Como é que eu vou me apresentar, né? Quem sou eu? A gente pode fingir o seguinte, finge que eu sou uma marca e que você está com seu Media Kit aí do seu lado e... Tenta falar de você na terceira pessoa, então, ó. Essa é Pamela Alto. Aí é contigo. Consegue? Comigo. Pamela Alto, pra quem não me conhece, né? Eu comecei minha influência na internet há muito tempo. Na verdade, eu tinha um blog, né? Que falava de entretenimento. E era um blog que eu falava de filme, de série, de cinema, falava de estilo também, muito de estilo alternativo naquela época, isso há muito, muito tempo. Eu comecei realmente como blogueira, não é aquela blogueira fake que começou na internet sem blog, não, eu tinha um blog.
Era Blogspot, era o quê? Não era .com, mas era do WordPress, a plataforma Sim, o WordPress, que tem que fazer aqueles códigos, né, bem difíceis. Só pra botar uma imagem, uma foto, tem que digitar, meu Deus, uma bíblia. Isso. Eu sou programadora, então eu comecei desse jeito. Só que com o crescente do meu blog, acho que em 2013, ele chegou a ser um dos blogs mais visitados aqui de Pernambuco e de entretenimento. Começaram a querer saber quem é que estava por trás daquele blog. Quem é que estava? Naquela época já tinha gente que escrevia, eu já tinha, né, artigos que vinham de fora e tudo mais, que eram patrocinados e tudo mais, mas quem era a cabeça dentro do blog era eu. E aí eu comecei, poxa, estão querendo saber quem é. E quem é Pamela Alto? E foi aí que eu comecei a aparecer na internet, naquela época, nos primórdios do Instagram. Muito timidamente, porque eu ainda estava muito Quando o povo postava foto de comida, né? Eu ainda muito tímida, comecei a postar, mas sempre focado dentro do blog também, no conteúdo do blog. Só que as pessoas, elas começaram a se interessar pela persona Pamela Alto. Incrível. Né? E antes que perguntem, que muita gente sempre faz, mas por que Alto? Gente, Alto é o meu nome. Eu ia perguntar isso, eu juro que eu ia perguntar. Pronto, será que ela é autossuficiente? Sei lá. Autossabotagem, às vezes. Não. Não, é o meu nome de verdade, a minha família é a família Alto. Alto com U, porque fala, por que Alto se você é baixa? Gente, é Alto com U, tá? Então calma. Mas é o nome da minha família, então se você conhece qualquer Alto por aí, com certeza ele me conhece, é da minha família, porque é uma família bem pequena. Né? Ela basicamente tá aqui, tá em Alagoas e tem gente no Rio de Janeiro, enfim, pouquinhas pessoas. Mas voltando, começaram a querer saber quem era essa tal de Pamela Alto. E aí eu tive que começar a aparecer. Só que no cenário de Recife, naquela época, a gente tinha várias blogueiras que estavam começando, naquele, né, as blogueiras de antigamente. Qual era o ano? Era 2015, eu acho, quando eu comecei realmente 2015. Em 2015. Tu tem quantos anos, Pamela? 32. A gente é da mesma geração. A mesma... Né, gente, essa Entendi. carinha aqui. Mas aí eu comecei naquela época a aparecer. Só que o meu estilo ele sempre foi muito diferente. Quando eu comecei a aparecer, na verdade, eu não tinha nem o cabelo azul. Eu tinha uma mecha de cabelo azul. Sempre foi meio azulado, né? Mas assim, eu tinha um estilo diferente, alternativo. Eu tenho várias tatuagens, é porque eu tô coberta, mas tem várias tatuagens. Eu, né? Enfim, apareci num meio de blogueiras, sem querer desmerecer ninguém, porque acho que todo mundo tem o seu estilo próprio. Mas eu apareci numa época que as meninas estavam seguindo muito um certo tipo de padrão, um certo tipo de cabelo, de roupa. E eu apareci do jeito que eu sempre fui, mais doidinha. Eu tô até mais arrumadinha hoje em dia. Antigamente eu ainda era mais punk rock. Talvez naquela época foi quando surgiu o maior estereótipo, né? Do que hoje o pessoal até brinca com o estereótipo da blogueira, que é, oi, gente, da época do Tudo Bom, é? É, do Tudo Bom. Entendi, tá focando. Eu tô focando, não tenho no Brasil. Nossa, olha a referência, minha gente, acontecendo. E aí, carisma, né? Quando a pessoa tem carisma, né? Quando a pessoa, ela age espontaneamente, que eu tenho certeza que foi isso que aconteceu com você, ela estava se destacando. Mas foi exatamente isso. Eu comecei a me destacar nesse meio por conta do meu estilo diferente. Então, assim, muitas marcas começaram a chegar pra mim por conta do meu estilo que era diferente, da minha abordagem que era diferente. Eu sempre fui também muito diferente, não só no estilo, mas nas ideias, né? Então, eu sempre gostei de fazer o oposto de todo mundo. Tanto que o início do meu blog, ele tinha um nome bem inusitado, que era Let Me Be Weird, me deixe ser estranha. Sim, tu é aquariana, é? Não, sou libriana. Tô no ar também, tô no ar. Tá bom, tudo bem, sim. Let Me Be Weird, certo. Por que esse nome? Porque justamente naquela época, né, era muito difícil a gente ser estranho. As pessoas não deixavam, achavam que você é estranho, você tem uma tatuagem estranha. Antigamente, hoje em dia já tá muito mais normalizado isso, graças aí a... Mais aceito. Mas assim, até diferente. Há 10 anos atrás isso era muito mal visto, assim. Eu demorei, inclusive, a engrenar como blogueira, influenciadora aqui em Recife, em Pernambuco, principalmente por conta do meu estilo. Muitas marcas locais, elas não me valorizavam. As marcas locais, elas me olhavam como, ai, essa menina é estranha, ela é doida, ela tem um cabelo colorido, ela tem tatuagens. Não é legal não, a gente gosta do padrão. Mas aí começaram a chegar as marcas de fora. As marcas de São Paulo, de Curitiba, marcas grandes. Eu comecei a fechar contrato com Coca-Cola, com Natura, naquela época não tinha, mas também já fechou hoje em dia com Netflix, com Warner Bros. Então, assim, comecei a fechar com... E foi aí que as marcas locais começaram, opa, essa menina tem uma coisa diferente. E foi aí que elas começaram a me valorizar. Mas eu comecei primeiro a ser valorizada lá fora. Tanto que meu público majoritário ainda hoje é de São Paulo. As pessoas de São Paulo, elas gostam muito mais de mim, do meu estilo, do que o pessoal daqui. Ei, mas às vezes isso acontece também para quem não trabalha com o seu trabalho. Às vezes, quando você, enfim, existe, você é mais percebido e mais reconhecido por um estranho do que por quem tá do seu lado o tempo todo. E aí, qual é o motivo?
Por que será que é assim? Talvez, não sei, talvez essas pessoas te reconheçam, só que elas não percebem que o óbvio precisa ser dito, né? Pode ser, pode se passar por isso também, ou um certo preconceito, porque a gente sabe que aqui o pessoal demora a chegar às coisas, demora a chegar às tendências um pouco mais. Por mais que a gente tenha a internet conectando a gente sabe que às vezes aqui as pessoas são um pouco mais resistentes à mudança ou alguma coisa. E quando a gente vem de um cenário mais de fora, a gente vê. Por exemplo, sempre que eu vou pra São Paulo, ninguém repara em mim, assim. Eu ando na rua normalmente, ninguém tá nem aí, mas quando eu saio na rua aqui, fica o pessoal... Olha, filho! A menina do cabelo azul! Eu me sinto, né? Então, quando foi que teu cabelo deixou de ser uma mecha e ele... Então, eu já queria pintar o meu cabelo há muito tempo, mas quando eu ainda morava com a minha mãe, ela não queria deixar eu pintar meu cabelo, porque dizia que ia estragar muito meu cabelo. E eu acreditava nela e não ia pintar o cabelo. Só que quando eu saí de casa, isso lá com meus 20 anos de idade, eu disse, quer saber, eu vou pintar o cabelo. Aí comecei pintando a mecha e depois eu disse que vou pintar o cabelo todo e é sobre isso. Só que meu cabelo, ele já foi roxo, já foi rosa, já foi várias cores. E numa mistura do universo, sem querer, bateu o azul e ficou o azul. Só que logo em seguida eu fechei um contrato por conta do cabelo azul. Ah, olha aí o universo mexendo. E eu não queria de jeito nenhum esse cabelo azul. Quando ele ficou azul, que eu olhei no espelho, porque eu queria uma coisa mais turquesa, mais esverdeada. Quando eu vi que ficou azul, eu fiz... Não acredito que esse cabelo ficou azul. Que ódio, cabelo azul. Aí, uma semana depois, um contrato com uma marca internacional, viu? Que foi a Sugar Bear, que é uma vitamina de cabelo. Sim, E eu me sentia super importante, gente, porque eu era a única influenciadora do Brasil que fazia publicidade pra eles, junto com Kim Kardashian, com Kris Jenner. E a gente apenas tinha que postar, calma, que esse é meu momento de glória. A gente tinha que postar no mesmo dia, separados por um contrato de $1 milhão. Ai, né? peraí, isso a gente tem até que fazer de novo. A gente tem que fazer de novo essa fala, porque Júnior Luz tá boa, quer mexer em alguma coisa? Tá de boa? Então faz de novo, pô. Tu tava falando da hora. Não, eu quero... não, porque essa fala aí tem que ser... Ó, é sério, essa fala... Eu juro que eu tava aqui assim, ó... Menino, vai foi. Adorei. Olha aí o mundo dando voltas, o cabelinho azul, o que tá acontecendo? Pra quem não valorizava nada aqui, daqui a pouco Sugar Bear Hair e eu postando. E é sério, era no mesmo dia, no mesmo horário. Eu e Kim Kardashian postando igual. Era eu, Kim Kardashian e Kris Jenner. As outras irmãs não faziam essa publicidade. Aí eu ficava tão feliz quando a gente postava igual lá. Logicamente, a produção dela é muito maior que a minha naquela época. Mas o que importa, minha filha, é que é conexão. E eu Por como é o nome? Sugar Bear. Um Sugar Bear. Tu tá um Sugar Bear de Kim Kardashian, minha filha. Menino, isso aí não é pouca coisa, não. Foi por conta do cabelo azul, porque a vitamina deles ela era azulzinha, e eles gostavam muito de cabelos diferentes pra fazer. As meninas que eles contratavam de outros países também eram bem diferentes naquela época. Então, assim, eu fiquei tipo, eles me notaram e eu tô aqui fazendo isso, mas foi incrível quando eu fechei essa publicidade. E foi aí também que muitas outras coisas, outras marcas começaram a chegar em mim, né? E assim, não foi... Sempre minha vida foi tudo muito orgânico, porque assim, eu não tenho uma família rica, tá, gente? Tem um boato aí que o pessoal diz que eu sou herdeira, que eu tenho um pai milionário. Até hoje eu estou esperando meu pai chegar. Filha, você passou no teste. Ai. Eu sou o pai milionário. Pois é, né? Eu vou deletar todas as redes sociais e vou embora, porque... Imagina um reality show. São quantas Kardashians, hein? Imagina mais uma, a quarta... São cinco, a Kardashian perdida, queria. Imagina a Kardashian brasileira. Calma, mamãe Jenna. Eu aqui... Me nota, né? Me nota. Mas muita gente acha que assim, porque ela tem privilégio, ou porque ela é herdeira, que não sei, gente, pelo amor de Deus, minha família é de servidor público, nunca teve muito dinheiro, você sabe, não dá pra ficar rico sendo servidor público não, né, pelo amor de Deus. E quando eu era criança, eu passei muita dificuldade, assim, nunca me faltou nada, vale ressaltar, mas eu também nunca tive nenhum luxo, não. A farda que eu usava do colégio era a farda do meu irmão mais velho, eu tenho 2 irmãos, tá? Eu ia pro colégio de ônibus também, eu estudei em colégio de gente rica, certo? Então, mas eu estava lá como bolsista e sempre fui muito atrás das coisas. Minha mãe diz, você sempre foi muito guerreira, muito batalhadora e sempre corri atrás e nunca também deixei me levar por ninguém, não. Acho que é por isso que também eu sempre quis ser diferente, assim, porque eu vi as meninas tudo comprando uma roupinha de marca, coisa de marca, e eu, quer saber, eu sou diferentona, é isso mesmo, eu me assumi. Assim. Eu não preciso disso pra ser quem eu sou e pra ter minha personalidade, nem pra provar o meu valor. Então, tudo que eu conquistei hoje, tudo que eu venho conquistando não é de muito esforço mesmo, não é peixada. Muita gente gosta de dizer, porque tem peixada, meu Deus. Os contatos que eu tenho hoje, eu construí através do meu esforço. Tanto, eu ganhei recentemente, eu fiquei super assim, sem entender de onde veio, porque eu ganhei recentemente a homenagem solene da Câmara Municipal do Recife como mulher influente no mundo digital. Quando chegou essa homenagem, eu fiquei,
Como assim? De onde veio isso? Como eles me notaram? Como foi que isso aconteceu? E eu tenho essa mania de ser, Pamela, autossabotagem às vezes. Isso é uma dica pra vocês. Não sejam assim. Da gente ficar se questionando. Mas, poxa, eu tenho uma trajetória tão longa na internet digital, no mundo digital. Produzo tanto conteúdo, já trabalhei com tantas marcas. Já apresentei até documentários. E, enfim. E por que não eu, né? Então, assim, por que eu me questionar e eu receber Você isso pensa, também, né? eu tô recebendo isso? Sério? Ou, sei lá, quando vem um elogio. Ainda mais de onde você não espera, no momento que você não espera. De pessoas que a gente não conhece, né? Então, isso dá um start, assim, eu acho que é uma sementinha de autoestima. Isso. Né? Finalmente ela chegou. Quando melhor você essas coisas assim, a gente lembra, né? Porque às vezes a gente fica também meio... Né? A pandemia chegou pra mim de uma forma muito inesperada, assim, né? Eu tinha acabado de passar por uma situação com a minha mãe, de saúde muito forte, pouco antes da pandemia, então emendou essa situação junto com a pandemia, e um ano que ia ser o meu ano, era o ano que era o ano da Cor Azul, 2020 era o ano da Cor Azul. Era mesmo, da Pantone, né? Era o ano da Cor Azul, então eu tava toda aquela expectativa. Eu era embaixadora de uma marca que eu tava sonhando em trabalhar com essa marca, a gente ia gravar uma campanha, pra você ter ideia, na Disney. Então, em 2020, tudo isso. E eu, assim, um sonho, eu nunca fui pra Disney, nunca tinha ido pra Disney. Isso nos meus 15 anos lá no colégio, todas as meninas iam pra Disney. Tinham ido, tu ficava só vendo o álbum, né? Minha família não tinha dinheiro, então assim, né? Não fui. Então, deixa assim, eu te interromper rapidinho, porque eu tô muito feliz de tu estar falando isso. Lembra que eu falei que eu conheço 2% sobre você? Conhecia 2% sobre você. E agora 4%. Nossa, mas esses 4 até me arrepio. Esses outros 2%, já que são 2%, eles valem, meu Deus, por muitos outros porcentos. Porque a impressão que eu tinha de você era exatamente essa. Que você é uma pessoa que tem referência, que você não surgiu do nada, que ninguém chegou e deu uma vida pronta pra você. E decidiu que eu ia ser isso e... Exato. E você, eu achei lindo quando você comentou sobre a sua família, sobre o exemplo dos seus pais. Filhos, né? Tem 2 irmãos. A realidade da gente é essa. A gente vai se esforçar para preparar vocês para o melhor que o mundo puder e que a gente puder proporcionar para vocês. Isso. E é lindo ver o quanto você fala isso com o olho brilhando, né? É muito inspirador, na verdade. Minha família é um papel essencial, assim, na minha vida. Eu sempre tive apoio da minha família e minha mãe e meu pai, eles sempre me criaram a mim e aos meus irmãos, pro mundo, assim. Nunca foram de restringir nada, nem dizer nada assim. Eles ensinam e a consequência é com vocês. Tanto que eu sempre fui uma aluna muito dedicada. Eu tirava 10, né? Só era notaço lá no colégio, mas nunca teve pai e mãe assim, você tá... Eles nunca pegavam o boletim da gente. Não precisava. Era a consequência da gente. Dizia, olha, se você quiser estudar, você estuda. Se não quiser, você que vai repetir de ano. Quem vai ter que estudar mais um ano de novo vai ser você, não sou eu. Exato. Então, assim, criaram a gente na confiança. Então, assim, isso também gera muita cobrança da gente, né? Gera, mas o exemplo, você vê seus pais se esforçando para dar uma vida para você, você nem questiona as coisas que você vê seus amigos tendo acesso e você não tem, sabe? Na minha casa também foi desse jeito, lá em casa somos 4, né? E meus pais nunca precisavam dizer, a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo. A gente já sabia que aquilo, sei lá, que a gente não tinha condições daquilo, mas que tudo que eles estavam abdicando era para dar um exemplo e uma qualidade de vida para a gente, que viria no futuro com o esforço deles, obviamente, e com a nossa parte sendo feita também. Exatamente. E, enfim, eu achei muito fofinho, lindo você falando sobre isso. É muito importante isso. Porque tem muita gente que acha que cai do céu. Eu também não estou desmerecendo quem é herdeiro, tá, gente? Vocês que são herdeiros, fica aí firme e forte. Inclusive queria, né? Gostaria, papai, e você vai revelar isso quando? Por favor. Mas, por exemplo, eu falo muito o exemplo da Kylie Jenner, né, da irmã mais nova das Kardashians. Ela nasceu no berço de ouro, sempre foi milionária, bilionária, sei lá o quê, mas ela construiu um império em cima das maquiagens. Ela é a primeira irmã Kardashian, na verdade, Kardashian Jenner, bilionária. Ela conseguiu construir tudo aquilo. E assim, é um trabalho dela. Logicamente que ela tem uma equipe gigantesca, mas ela teve a visão de criar a linha de maquiagem dela, focada na boca, que era um assunto que era muito falado sobre ela. E que ela não tinha, né? Era uma mãezinha. Exatamente. Quem via no reality show, via elas duas, né? Lá, assim,
Ela aproveitou esse hype pra poder construir o próprio império dela. Então, assim, não é porque você é herdeiro que você também não pode construir seu império. Logicamente que tem umas escadinhas um pouco mais altas lá, uma escalinha maior que a da gente que tá aqui na relação, né? Que pra chegar lá é um pouco mais difícil. Mas todo mundo acho que tem esse... Eu não tô... É só pra dizer que eu não tô desmerecendo herdeiro. É porque eu já levei hate por conta disso. Internet. Eu vi uma confusão hoje tua. Ai, meu Deus. Sempre. Era... Ai, calma, deixa eu lembrar. Gente, é bom. É dos imãs de geladeira. Dos imãs de geladeira. Meu Deus, eu confesso que eu fiquei, assim... Ai, meu Deus, eu comento... Não, porque assim, eu brigo muito, assim... Sabe quando você tem uma discussão e você... Poxa, eu devia ter dito isso e aquilo horas depois? Você tá tomando banho. Caramba, eu devia ter comentado isso. Então, tem vários posts que eu escrevo e eu nunca publico. Porque eu já penso na repercussão depois. E quando tu publicou esse comentário, que foi... Falando de... como foi, imã de geladeira. Falando... É uma opinião impopular. Fala. É porque foi tão espontâneo, sabe? Foi um pensamento que bateu aleatoriamente. Aí eu pensei assim, opinião impopular, porque eu acho que é impopular mesmo. Botei desse jeito, não foi só pra engajar, não. Quando a pessoa viaja e traz um imã de geladeira pra você, acho que não faz sentido nenhum. Porque assim... Eu vou querer aquele imã daquele lugar que eu nunca fui, nunca visitei. É pra lembrar da sua viagem. Tipo, eu preferia ganhar uma comidinha, eu preferia ganhar uma coisa mais útil, sei lá, uma canetinha, um abridor de lata, sei lá o que, do que uma geladeira de lugar. Eu acho que a graça de você viajar e comprar o seu próprio imã é muito mais legal, né? Você vai trazer, vai botar lá e vai ler. Essa viagem que eu fiz pra Paris foi maravilhosa. E não, a viagem de Gui que foi pra Paris foi maravilhosa. Tipo... E aí, assim, eu sei que tu não falou na intenção, que isso é um presente ruim, que não vale a pena ter. Mas as coisas acabam tomando proporções enormes. E, gente, calma, não tem problema. Compre seu imã, né? Compre seu imã, pode presentear com seu... Mas o engraçado é que até que essa publicação ela foi bem civilizada, por incrível que pareça. As pessoas que começaram a responder, apesar de que eu não acompanhei mais, porque ela já tá com mais de 100 mil visualizações, mais de 400 comentários. Então... Eu disse, meu Deus, não, peraí, deixa eu ver se ela tá respondendo cada comentário desse. Aí, chegou um momento que não deu não pra acompanhar. Eu comecei no começo mesmo, mas depois eu já perdi o fio da meaba. Hoje, quando eu acordei mesmo, tinha muita coisa assim, não vou conseguir acompanhar. Mas o pouco que eu acompanhei foi muita gente ou concordando, ou muitas pessoas dizendo assim, eu gosto quando traz porque eu coleciono imã. E teve pessoas assim que eu validei, que eu disse, tá certo, mas você coleciona, então legal pra você, tipo, pra você é interessante, mas pra mim eu não coleciono, então não faz sentido. Não faz muito sentido. Aí teve um que comentou hoje que eu até respondi, que foi assim, ele falou, eu tô aqui curtindo a sua postagem e tô eu aqui com 3 imãs que eu ganhei de viagens. Aí eu disse, e eu comentei e eu que criei essa postagem, tem aqui 5 imãs. Não são viagens minhas. Enfim, é hipocrisia. Não, e assim, eu tenho várias camadas de contato com essa postagem, porque a minha geladeira, meu Deus, você nem via a cor dela mais, de tanto imã que tinha. Só que tava, e olha que eu sou exagerado, viu? Só que tava, não, isso tá muito brega, tá muito cafona, não, tá demais. E aí, isso aqui foi um ex meu que me deu, não quero não, gente. Aí peguei e falei, então assim, acabou que eu não tinha mais nenhum. Hoje é um calendário lá, e aí eu marco os dias que eu durmo bem, que eu como bem, que eu fui pra academia. E pelo menos essa utilidade tá melhor. Essa utilidade tá melhor do que lembrar de ex por causa de imã. Tá vendo eu falando de ex agora? Pra que falar de ex? Pra que? Ex bom é ex morto, já diria o ditado. Ai, que horror. Ai, Saulo, quero não. Ó, seguinte. Então, nesse pouquinho tempo que a gente tá conversando, eu já tenho 1000 informações completamente diferentes. E é massa ver o quão plural você é. Eu já sei que tu não chegou na parte de Pamela DJ ainda. Não, ainda não. Mas eu sei que tu é formada em administração, foi a tua primeira graduação. E como foi terminar a administração, não sei com que intuito, como foi sair, enfim, da graduação especificamente em administração e ir para digital e as coisas irem acontecendo. Como foi isso? Na verdade, isso veio um pouco antes. Eu comecei fazendo direito, porque minha mãe queria que eu fizesse direito, então foi desde cedo, faça direito, porque você vai se dar muito bem, porque você não sei o quê, muito desenrolada. Só que aí quando eu cheguei no direito, eu disse, eu não quero isso pra mim, não.
É, né? A gente experimenta as coisas, o máximo que pode acontecer é você Então, não a gostar e aí não faz. administração não foi por vocação nem por amor à profissão. Foi mais assim, você vai ter que fazer alguma coisa. Ai, Então, sei. faça algo. Aí eu disse, administração. Aí pronto. Sei. Acabei indo pra administração por conta disso. Mas assim, acabou que me ajudou muito, porque a gente sabe que hoje em dia o mercado de influência digital, ele é uma empresa, né? A gente é uma empresa, a gente tem que gerir uma empresa. Então, assim, ter noção básica de várias coisas que eu aprendi dentro da graduação foi muito importante para esse processo também, para eu conseguir construir o que eu construí hoje, né? Como Pamela Auto CNPJ, né? Porque a gente sabe que a gente tem que pagar imposto, a gente tem nota fiscal para gerar, a gente, enfim, é muita coisa que a gente precisa gerir, pessoas também, né? Funcionários, então, a gente sabe que precisa. Então, dentro do curso foi muito bom. Mas, assim, nunca foi o meu foco trabalhar com administração. Então, para mim, eu já estava focada no digital ali, naquele meio Já existia, né? Já tinha o blog naquela época que eu estava fazendo a faculdade também. Então, eu já estava... E quando eu comecei a ver que aquele ambiente de blog, ele estava me gerando dinheiro, porque, assim, eu sempre trabalhei com AdSense. Então, assim, dentro do Google. Então, o digital, para mim, é muito mais interessante. Porque eu tenho eu posso trabalhar de onde eu quiser. Eu mesmo gero o meu conteúdo e eu recebi em dólar. E naquela época eu ficava super feliz, porque o dólar está super caro, tá 2,50. Ai, que Eu estou droga. ganhando tanto com esse dólar 2,50. Então, assim, pra mim era muito bom. Então, eu já estava focada no digital. Então, a administração acabou que ficou ali em segundo plano, muito embora seja muito importante hoje em dia para mim, para continuar construindo o que eu construo, né? Hoje eu tiro Entendi. muita parte da gestão de pessoas, né, de treinamento, enfim, de tudo isso. A gente entender como funciona. Também tem dentro a parte de marketing também, né? As cadeiras que a gente paga. Então, isso a gente precisa colocar em prática. Mas, assim, eu também faço muito curso. Meu pai diz que eu sou acumuladora de curso. Então, aparece um curso pra mim, eu me inscrevo. Então, tô comprando. Tu faz mesmo? Faço. Eu salvo tanto curso que eu nunca fiz, rapaz. Eu faço, é porque eu gosto de ter certificados. Sim. Né? Aí pra você ter o certificado, você tem que concluir lá o curso, né? E ter o final e tal. Aí eu gosto muito de fazer. Um recente que eu fiz foi marketing de influência, inclusive. Sim. Acabei recentemente, mas já fiz curso de inbound marketing, já fiz de fashion blog pela Universidade de Belas Artes de São Paulo, porque na época eu falava de moda. Já fiz de mídia digital, focado em SEO também, tráfego pago, tudo. Sim. Porque, assim, trabalhar com internet é você estar se atualizando o tempo todo. Não adianta. As pessoas acham que a gente joga e que vai deixar pro universo. E pronto, tá feita a fórmula. Não é assim. Pra gente ter sucesso nesse ambiente, pra você realmente ganhar dinheiro, porque a gente tem que falar a verdade. A gente precisa ganhar dinheiro, né? A gente Sim. fica apostando lá gratuitamente. A gente vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar. Então, assim, pra você tirar esse dinheiro, você precisa se especializar, você precisa entender como funciona o algoritmo do Instagram, do Facebook, do YouTube, de todas as redes sociais, pra você realmente tirar um bom proveito disso. E prever o futuro, né? Exatamente. E pensar o que vem depois pra você já se antecipar. Então, assim, o que eu estudei hoje, mês que vem já tá tudo, mudou tudo, aí tem que atualizar de novo. Então, assim, é uma constante. Pra quem quer, muita gente pergunta, eu quero começar a trabalhar com isso. Então, estude, corra atrás, porque também não é só jogar, não é só um rosto bonito e jogar as coisas na internet. Então, você tem que... Me dá uma raiva isso. Hoje, na verdade, eu não tenho que achar nada. Só posso pensar sobre mim. Mas as pessoas têm uma ilusão muito grande de você não fazer, sei lá, nenhum esforço, não se preparar pra nada e achar que milagrosamente acontece algum milagre, né? Mas milagrosamente você vai ser descoberto por alguma coisa e aí você vai fazer o quê depois? A pessoa, né? Porque quem faz isso também faz uma coisa e vai cair do não acontece céu. mais nada. Mas se você não souber gerenciar, é o típico caso da pessoa que viraliza. Viralizou um vídeo. Exato. Mas e aí, o que é que você vai fazer depois desse vídeo? Você tem que saber gerenciar isso. Você tem que saber gerenciar por que viralizou esse vídeo? Né? Então, aqui, por que essas pessoas se interessaram por mim nesse vídeo? Foi porque é uma comédia? Exato. Foi por causa de um jargão que eu usei? Então, eu tenho que focar nisso, eu tenho que pegar nisso, eu tenho que tirar o bom proveito pra poder gerar outro vídeo. Porque O que é que isso faz parte da minha vida, que eu vou conseguir fazer naturalmente e desenvolver. É uma igual coisa- um músico de um sucesso só também. Exatamente. É uma coisa até que eu falo, às vezes, para o criador de conteúdo, pra gente, né, que é influenciador e criador de conteúdo, o viral, às vezes, não é bom. Sabe por quê? Porque, às vezes, exemplo, vou falar uma coisa bem escrachada, assim. Vou postar um vídeo agora meu de biquíni, assim, eu dançando bem bela, arrasei. Aí vai chegar o quê? Um monte de tarado no meu Instagram. Daqui a pouco 20 mil verdade. seguidores tarado, 1 milhão de visualização. Mas aí esses seguidores, eles não estão alinhados com o que eu posto. Então, quando eu for postar um conteúdo lá, sei lá, de moda, de beleza, eles não Vai ficar ali. vão engajar, porque eles não estão interessados naquilo. Eles querem ver a Pamela Auto se passando, biscoitando. Sim. E isso aí, o que é que acontece? O Instagram, ele vai derrubar o seu engajamento. É o grande perigo. Por quê? Chegou um montão de gente lá no seu rede sexual. Na sua rede sexual. Às vezes, né? Às vezes. Gente, o meu OnlyFans, tô brincando, não tem OnlyFans. Mas aí chegou lá no seu Instagram um monte de gente lá aleatória. Aí o Instagram vai dizer, eita, tá bombando o Instagram da moça, vamos ver. Aí o meu próximo vídeo é uma publicidade lá de maquiagem, sei que lá. Ninguém vai curtir. Então, opa, que aquela galera que Tem tava nada lá, a por ver. que eles não curtiram? Aí o Instagram vai dizer, então o conteúdo dela não é legal. Então ele vai diminuir o alcance.
Pra Entendi. todo mundo, inclusive para as pessoas que realmente se interessariam nesse. E a gente pode entrar até numa coisa que a gente fala que é o shadow ban no Instagram, que ele bota você nas sombras no Instagram e ele para de entregar Isso, o hein? seu Eu já ouvi conteúdo. falar nesse termo, mas... É justamente isso. Às vezes acontece de um vídeo viral, e aí o Instagram vê que seu conteúdo não é mais relevante, ele começa a diminuir seu alcance, e aí é um shadow ban bem básico. Mas quando você usa uma hashtag errada, que vai contra as diretrizes da comunidade do Instagram, Sim. sei lá, uma coisa assim, pesada. Ou se não tem uma... Ó, gente, aqui a dica, viu? Dica da influencer. Não usa a hashtag sextou. O pessoal gosta de botar, né? Sextou. Tem amor também, love. Sextou. Sextou não pode, gente. Sabe por quê? Porque sextou em inglês é sex to you. Pronto. Eita! Aí o Instagram, ele tá fora das diretrizes. Aí ele vai, derruba teu engajamento. Então, às vezes, é uma besteira que você posta e o Instagram vai lá e tira. Então, você pode verificar até na conta do Instagram, na sua conta, como é que ela tá. Se você, às vezes, comentou uma coisa... Eu fui comentar um negócio no Instagram de um amigo meu. Rapidinho, eu tô pensando aqui se eu já botei sextou na vida. Vai. Com certeza. Eu fui comentar no Instagram de um amigo meu, que é um amigo muito próximo, mas foi assim, sabe aquele amigo próximo que você xinga? Aí eu fui Sim. xingar ele no amor. Aí o Instagram achou que eu estava xingando ele de verdade. Depois o Instagram pegou, disse que eu tava ofendendo as diretrizes. Me deixou lá no limbo, assim. Eu foi uma década pra eu conseguir sair desse limbo por conta desse comentário. Assim, poxa, Renata, eu não posso mais nem te xingar. O que é isso que está acontecendo? Ei, a gente tá falando muito de futuro, mas eu quero voltar no tempo ainda. Eu queria te perguntar como foi a primeira vez que... O seu primeiro trabalho, o primeiro real que tu recebeu fazendo qualquer coisa. Sempre tive uma alma empreendedora, então eu sempre gostei muito de desenhar e de... Enfim, eu desenhava muito bem, hoje em dia eu parei, não sei mais nem o que é que eu faço, né? Mas eu, desde criança. Então, no colégio, eu fazia tatuagens com canetinha permanente. Ah, tá, eu achava que passava cola, porque tinha... Tá, vai. Eu desenhava as tatuagenzinhas e eu cobrava na época, sei lá, 10 centavos, uma coisa assim. Então, isso aí foi a primeira coisa que eu comecei a juntar um dinheirinho, porque assim, como eu tinha uma família que realmente a gente tinha, nunca faltou nada, mas a gente não tinha nenhum luxo, né? Então, assim, surgiu acho que essa necessidade. Eu quero um dinheirinho pra comprar uma balinha lá na padaria, né? Que naquela época dava. Hoje em dia, 10 centavos não dá pra comprar nada, né? É verdade. Era um Big, literalmente. Hoje o Big, ele Então, assim, eu sempre tive isso. E tinha uma marca de bolsa que as meninas no colégio usavam muito, que eu queria, porque eu gosto de colecionar bichinhos. E Não fala não, viu? Não fala não. Não Vai vou falar não. Aí tinha esse bichinho e eu queria, porque eu sempre gostei de... Até hoje eu sou abestalhada, adoro bichinhos, tá? E aí eu queria, eu juntei, eu ganhava uma mesadinha, assim, meu pai dava R$2 no mês, uma coisa assim pra gente. Eu juntei o ano todinho pra comprar essa bolsa, comprei. Só que 6 meses depois, eu vendi ela no Mercado Livre. E minha mãe ficou indignada, porque ela disse assim, você passou o ano inteiro juntando pra comprar essa bolsa, foi na loja, com as moedinhas, assim. Até hoje ela diz que eu fui com as moedinhas, assim, na loja pra comprar mas é muito bom juntar assim. E aí? E aí eu vendi, porque ela valorizou, eu vendi mais caro. Empreendedora, né, minha gente? Pra você ver o mercado de bolsa de luxo que começou comigo. Olha aí, valorização. Eu me lembrei, tu falou isso, eu me lembrei do meu primeiro ato empreendedor, assim como o seu, no colégio também. Eu lembro que no colégio que eu estudava, meu irmão mais velho, ele estudava, já estava na faculdade, ele estudava ciência da computação. Então, o computador da gente era revolucionário. Era computador de hacker. Era. E eu acho que do colégio e tudo, eu fui a primeira pessoa a ter... Primeiro a baixar música, que baixava no programa, no Casar, não sou da época do Casar. Do Casar. E aí a gente passava, sei lá, uma madrugada pra baixar 2 músicas e a gente ficava ouvindo. Não sei se tu pegou essa época. Sei lá, baixou 20% da música. Você escutava esses 20%. A internet de escada lá. Esperava mais 1 hora pra ouvir mais um pedaço da música. Enfim. Eu baixava a música e o computador da gente tinha gravador de CD. Isso era revolucionário. Sim, que é a revolução mesmo. E aí eu comecei a gravar CD, eu baixava as músicas e gravava CD e distribuía. Tipo, eu tinha, sei lá, tinha as trilhas sonoras das novelas de filme e tudo, que vendia nas lojas de disco, e eu baixava o que eu queria. Então, sei lá, músicas da MTV, que tava clipe, que tava em alta na época, eu baixava e era playlist de Guilherme. Você tá vendo? Olha. E aí chegaram. Eu fiz 15 anos, então, quando você faz 15 anos, todas as suas amigas, né, tem um monte de festa. E aí, teve um aniversário que o brinde da festa era um CD com a playlist, com as músicas que a aniversariante mais gostava. E aí eu gravei um monte de CD e era o brinde da festa. Meu Deus, e aí, olha depois apareceu gente no colégio também, fazendo a mesma coisa. Eu disse, pois agora eu tenho uma playlist personalizada. Pamela,
quais as músicas que você gosta. Aí eu baixava, dava o jeito lá de baixar a música que ela queria e saía vendendo isso pra todo mundo. Tá vendo? Olha aí, 20 anos depois a gente aqui contando história. Meu Deus do céu, não fala a idade não, menino. Foi ontem isso. Ah, mas a gente tem orgulho, eu tenho orgulho. Olha o seu sorriso, eu tenho certeza que você tem muito orgulho disso. Ah, tenho. E eu tenho uma pergunta, já que a gente tá falando sobre essas primeiras experiências. Tem alguma lição, tem algum aprendizado dessa tua primeira experiência que tu utiliza até hoje, que serve pra tu até hoje? Deixa eu pensar. Acho que sim. Acho que é o fato da gente sempre ter alguma coisa, assim, correr atrás, ter um objetivo. É importante. Sempre que eu queria, sei lá, juntar um dinheiro pra alguma coisa, que eu empreendi com alguma coisa, eu sempre tive um objetivo de alguma coisa, conquistar alguma coisa. Então, eu acho que o que move a gente hoje em dia é a gente ter um objetivo na vida. Então, a gente sempre lembrar disso, sabe? Eu tive um momento já de estagnação e tudo mais, porque faltava isso. Então, assim, é muito ruim quando a gente tem uma vida que não tem um objetivo, você não tem pra onde olhar e dizer, eu quero isso, ou eu quero conquistar isso, ou eu quero estar em tal lugar. Então, a vida fica um pouco mais vazia, né? Até o objetivo ser, vai parecer bem clichê aqui agora, mas assim, felicidade, sabe? A gente às vezes esquece, mas é sobre ser feliz. Então, uma coisa que vai me fazer feliz. Eu sempre penso uma coisa que eu reflito muito isso que eu quero é sobre mim, isso vai me fazer feliz, ou é sobre eu quero mostrar para os outros? Ou é sobre eu quero provar algo pra alguém? Então, eu acho que eu sempre tenho essa reflexão pra mim, porque às vezes a gente, né, tá nessas armadilhas da vida e a gente se vê nesse lugar. De querer impressionar alguém, de querer impressionar mãe, família, pai, um amigo, um parente, um inimigo, ou sei lá o quê. Mas não, eu sempre penso agora minha felicidade em primeiro lugar. Então eu tenho sempre esse objetivo, é uma coisa que vai me fazer feliz. Incrível. E é isso que me move, sempre me moveu desde criança. Incrível, isso aqui, palmas, palmas, palmas. E tem uma teoria que eu acho incrível. É uma teoria do teatro, na verdade, mas que eu acho que ela fala muito mais sobre a vida real. Porque tem na história da vida a arte imita a vida imita a arte, enfim. E eu aprendi, não lembro quando, mas que até hoje, eu utilizo e eu acho incrível e faz um paralelo muito forte com o que tu falou, que a gente precisa sempre saber responder 3 perguntas sobre a gente. No caso de um ator, quando ele vai entrar em cena, no palco, ele precisa saber essas 3 coisas sobre o personagem. E a gente sobre a nossa vida. Quando a gente tem ciência dessas 3 coisas, a gente está muito mais próximo de ser feliz e de evoluir. As 3 perguntas são... agora eu vou jogar para tu. Ai, se lascou. Socorro. Se lascou. As 3 perguntas são... A gente sempre precisa saber quem você é, onde você está e o que você está fazendo. Se você souber essas 3 coisas, você consegue prosperar, você consegue evoluir, você consegue se localizar no mundo, na sua vida. E quando eu falo de onde você está, não é uma questão física. Exato, não é uma questão de local. É muito do momento da sua vida, entendeu? Então, quem você é, aquele valor que reflete a sua personalidade ou não, realmente reflete quem você é? Aquilo que você está fazendo realmente faz sentido ou tem um propósito que vai refletir no seu futuro, sabe? Isso vai ter um resultado positivo para você especificamente. E o que você quer, sabe? Então, assim, eu sou Guilherme, eu sou um jovem adolescente de 36 anos, eu amo criatividade, eu amo conhecer coisas novas, e eu tô num momento da minha vida que eu decidi compartilhar. E compartilhando, eu tô aprendendo muitas coisas e eu tô me conhecendo muito mais. Porque quando você conversa, você compartilha sobre a sua vida... Essa troca, né? Isso, você lembra de coisas sobre a sua vida que você não lembrava e você se orgulha. Exato. Sabe? Então, quando você compartilha o que você tá sentindo, você reflete sobre... se aquilo é pra você, se aquilo vale a pena pra você, ou se não, ou se você tá apenas vivendo e reagindo às coisas que o mundo joga na sua rotina e você tá só ali, boiando, né? Então, eu vou te fazer essa pergunta agora. Ai, lá vem. Quem você é? Você quer responder separado ou quer que eu fale tudo junto? E aí tu cria uma ideia e desenvolve. Pode ser. Vamos lá. Quem você é, onde você está e o que você faz? Então, quem você acha que é o mais difícil pra mim? Porque eu acho que a gente tá em constante, né, mudança e crescimento. Então, eu vou dizer que eu sou uma metamorfose ambulante. Eu só soube responder porque eu pensei nisso antes, tá? Você jogou, é muito difícil, é muito difícil. Jogou a bomba. Mas eu acho que se é a metamorfose ambulante da Pamela Alto, né, do cabelo azul, a Pamela Alto que empreende, a Pamela Alto DJ, a apresentadora, em tantas coisas que eu sou, eu acho que eu sou uma constante mudança. Eu não posso dizer
quem é a Pamela Alto? Não, eu tô sempre mudando. E eu gosto disso. Eu gosto da mudança, eu gosto de conhecer coisas novas, de me conhecer e de me desafiar. Então, eu tô sempre nessa constante. Isso também serve para onde você está. Então, Sim. assim, onde eu tô indo. Eu não sei pra onde, mas eu sei que eu tô indo. Mas é em caminho da onde? Do que me faz feliz. Essa questão da felicidade, pra mim, ela veio por conta de uma depressão pós-pandemia. Na pandemia, na verdade. Então, assim, a gente, quando tá nesse momento de depressão, que a gente fica apático, que a gente fica sem vontade de viver, Assim, a apatia, acho que é a pior coisa da depressão. É você ficar assim, nada me abala, literalmente. Você não faz questão de nada de nada, mais. exatamente. Você não faz questão, você tá lá assim, pode acontecer qualquer coisa e você não liga. Então, esse é o pior sentimento. Então, depois que eu consegui sair dessa, eu vi o quanto é importante a gente lutar pela nossa felicidade e não deixar que ninguém nem nada atrapalhe isso, sabe? A nossa felicidade, a nossa paz, a nossa alegria, ninguém pode tirar isso. Eu sei que isso parece papo de coach, né, gente? Eu, inclusive, odiava. Eu gostava sim. de coach do fracasso, aqueles coach bem aleatórios, será essas Sim, coisas. eu sei qual é Mas, esse assim, perfil. Pois é. Então, assim, eu sei que parece... Ai, que coisa brega ser feliz. Mas, gente, chega um certo momento da idade da gente que a gente para e diz assim, não é... Nada vale tirar minha paz. Eu já passei por situações, assim, que você vai, sei lá, ter um contrato gigantesco, uma coisa assim, e eu vi que não ia ser legal, ia tirar minha paz, não ia valer a pena. Como DJ, eu passei por situações, assim, que foram degradantes pra mim, eu vi que aquilo eu não queria estar naquele lugar mais, eu não queria passar por aquilo mais, porque aquilo não valia a minha paz, não valia a minha dignidade, não valia nada. Então, assim, depois que eu cheguei nesse momento, eu tenho o privilégio, porque eu sei que muitas pessoas não têm esse privilégio de poder escolher com o que pode trabalhar, o que não quer. Então, assim, depois que eu tive esse privilégio de poder escolher, dizer não para muitas coisas, muitos contratos, enfim, tô em paz comigo mesma, pelo menos nisso, mas não tô em paz, né, porque minha cabeça é assim, mas pelo menos eu tento sempre estar no lugar onde é melhor para mim, o que me deixa mais feliz e o que não me faz ter nada de ruim, sabe? Então é sobre isso. E olha que quando eu não sei o que falar, viu? Ó, Chama o chat. incrível! Não, nem o chat vai ter nada. Ele não ia ter conclusão que... Ai, mas gente, que orgulho de tu. Fala do chat, é sobre isso. Não, porque assim, a gente se coloca, você se coloca assim, eu falo a gente porque eu também. A gente tenta se diferenciar tanto, né? E ser original, e ter a nossa personalidade, e defender os nossos valores e quem a gente é, que a gente não percebe o quanto essa verdade, que é a nossa verdade, buscar ser diferente, ser melhor, aproxima muito mais as pessoas, fazem as pessoas se identificarem muito mais com isso, com a gente, do que... Ser mais um genérico. Exato, exato. E ouvindo tudo isso, falando assim, meu Deus, tipo assim, eu tenho isso, eu passei por isso também. Juro, de verdade. Eu falei até brincando agora, mas São trocas, né? A gente se enxerga no outro, né? Na experiência do outro. E eu sempre vejo que a gente, às vezes, a gente tá tão acostumado com o nosso... com a nossa vivência, com a nossa história, com nossas coisas, que a gente normaliza muitas coisas e a gente esquece das nossas vitórias, das nossas dores, das nossas conquistas. A gente sai normalizando. E tem uma hora que você para, poxa, mas já aconteceu isso comigo, eu já fiz isso, já teve isso, eu já tive esse momento aqui também. Então, é sempre bom também a gente ter o nosso momento de lembrar da nossa trajetória. E a gente valorizar cada passo e cada momento, porque a gente tende a normalizar. Poxa, feito eu falei, né? A gente esquece. A gente se esquece. Feito eu falei o negócio da Sugar Bear, pra mim foi um momento. Mas sabe quanto eu me lembro disso? Nunca me lembro. Mas assim, é aquelas coisas, a gente vai vendo, poxa, olha quanto eu já construí, quanta coisa. Então a gente merece, sabe, se exaltar. Total. Você ficar postando, como eu sou incrível. Não é isso, é você com você mesmo, genuinamente, falar pra você, olha como eu consegui isso, olha, isso aqui fui eu, isso aqui. Então a gente lembrar sempre disso, dessas coisas. Eu acho péssimo, calma, a parte, eu vou dizer qual eu acho péssimo. Eu acho você péssima. Ninguém hoje pode reconhecer nenhuma qualidade. Se você disser, eu sou muito bom nisso. A pessoa se acha, é arrogante. Não. A gente precisa reconhecer o nosso esforço. Isso. Sabe? É lógico que a gente não vai se iludir. Mas assim, se você tem uma qualidade, qual o problema de você? Não, eu acho esse meu talento, eu acho isso um talento, eu acho esse meu resultado, essa minha entrega muito boa. Exato. E só a minha opinião importa. E só a minha opinião deve importar. Isso. Porque a gente não tem que deixar a nossa vida, a nossa impressão no mundo, não. Que as pessoas reconheçam, não. A gente precisa fazer isso. Porque senão a gente não vai se esforçar pra nada. Isso. A gente não vai querer evoluir, a gente não vai mover uma palha pra nada. Exato. Então é o seguinte, às vezes eu recebo algumas missões, algumas demandas que eu não consigo
fazer tudo sozinho. Lógico. Né? Eu faço muita coisa, mas eu preciso de uma equipe, eu preciso de outros braços, outras pernas, eu preciso de estar em vários lugares, né? Então, quando eu não consigo, eu conto com minha galera e tem uma mensagem que quando chega pra alguém, o povo diz, vixe, Maria, já vem coisa de Guilherme aí. Então, peraí, deixa eu só mandar uma mensagem Missão aqui. impossível. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui, rapidinho. Gatona, tá se fazendo o quê? Eu tenho uma missão. É o seguinte. Mas aí eu amei mais ainda, porque eu ainda vou fazer um vlog, que legal. Hoje eu recebi uma missão surpresa, convite da Versace do Gui Couto. E vocês vão conferir tudo a partir de agora, muito emocionante pra mim. Cheguei no teatro bem cedo e já tinha fila. Tá todo mundo louco pra poder ver o Wicked no teatro. E logo chegando, a gente já é muito bem recepcionado pela equipe de produção. Sou a Ana, trabalho no marketing aqui no Wicked. E no começo dos espetáculos, antes de cada sessão, eu faço a parte do tour nos bastidores, o Ticket Esmeralda, daí é aqui comigo. E bora andar pelo foyer aqui do Teatro Renault, porque ainda tem muita coisa legal pra poder ver, hein? E andando por aqui, a gente encontra uma galera bacana, hein? Encontrei a Bruna Luiz, que falou um pouquinho sobre o trabalho dela no Wicked. Fica o dia inteiro gravando stories, é o que todo mundo acha, mas tem muita coisa legal por trás disso e ela vai mostrar um pouquinho pra vocês. O que é mais legal é o contato com o público. Pra gente, assim, é sempre muito legal como algumas coisas que a gente faz sempre tem adesão. A gente é retribuído com muito amor. A gente aqui teve que fazer um quebra-cabeça pra mostrar, enfim, montar todas essas ativações. São muitas, né? A gente tem da Comgás, tem todos os patrocinadores praticamente, da Comgás, da MS, lá em cima da Automóvel, da Shell, aí tem a lojinha também, que eu tô aqui o espaço da Foyer, então eu acho que pra mim, assim, foi o mais complicado aqui da gente estabelecer os espaços. Mas agora vamos andar, porque tem muita coisa legal pra poder mostrar pra vocês. Olha onde eu tô. Entrei aqui nos bastidores de Wicked pra mostrar tudo pra vocês, olha que legal. E aí, loucura, né? Cadeira da Dessa Rose pra um lado, Milharal pro outro. A partir dessa porta não pode mais gravar, mas como a gente é muito legal, a gente vai deixar só um pouquinho. E é nesse momento que o fã do Wicked vai à loucura. Gente, que absurdo esses cenários. Todos muito bem feitos, na maior riqueza dos detalhes. A cenografia de Wicked é extremamente impactante. Ela leva a gente direitinho pra Oz, sem passagem de volta. Agora vamos mostrar realmente os bastidores da produção. O que é isso aqui, Bruna? Conta pra gente. É o tema do teste de microfone. Tem que chegar aqui, cantar um trechinho de Alcione pra ganhar uma bala. Eu amei. Sabe o que eu ia amar mais ainda? Ter os figurinos da Glinda no meu guarda-roupa. A gente tem uma salinha só pra percussão. É uma sala construída que só tem instrumentos de percussão. E aqui que acontecem os sons de Wicked. Meu Deus. Bom, a percussão é responsável não só pela parte rítmica, mas também pela parte de sonoplastia do show, né? Então a gente tem alguns instrumentos melódicos que a gente faz melodia, tem alguns instrumentos rítmicos que a gente faz a parte rítmica, mas também a gente tem alguns instrumentos específicos, como por exemplo o waterphone, que acontecem todas as mágicas e os efeitos da Elfa, por exemplo, a transformação do Bach. E o tímpano, por exemplo, é um instrumento clássico que a gente inicia o show, né? E o espetáculo já vai começar, hein, galera? Então vem comigo aqui na salinha do visagismo, que é onde a magia de Wicked acontece. Além de ver a Elfa Bagatti ficando pronta, eu ainda conversei um pouquinho com a Arísio Magalhães. Vocês estão bem? Já colei esse aqui, que a gente cola antes da maquiagem. Ele tem lace até no queixo. E aí a minha lace vem até aqui. É muito louco. E aí ainda tem a sobrancelha, que vocês podem ver que tá bem drag a minha sobrancelha, ó. Vem com cola passada, escondida. E a concentração por aqui é grande, porque a riqueza de detalhes é imprescindível na hora de levar a magia pros palcos. E andando mais um pouquinho aqui pelos bastidores, é claro que eu tinha que mostrar essa linha do marketing mais stages, porque essa galera é quem faz o Wicked acontecer. E o mais bacana dessa salinha é que a gente consegue ver o amor por Wicked em cada detalhe. Agora, Pia Calisto, conta pra gente como é trabalhar no Wicked. É incrível, é uma loucura, é difícil. Esse aquecimento, É gente. a segunda vez que eu faço. Bora. E vamos embora aquecer essa voz pra começar esse espetáculo. Aqui a gente já consegue ver todo o elenco super feliz e entrosado, mas também super concentrados no aquecimento que D'Angelo Matias, o assistente do maestro, tá passando pra galera. Eu canto e eu rido. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Sérgio Blur
e eu trabalho aqui em Wicked como swing masculino. Menina, é uma doideira, altos e baixos, literalmente. Tem dia que você tá aqui, ó, no marasmo, sem fazer nada, no outro dia você tá fazendo o plot mais difícil de todos, você tem que estar preparado 24 horas, e é isso. E depois de conversar um pouquinho com meu amigo Sérgio Blanc, eu entrei aqui nessa sala e vi uns croquis diferentes. Oi, galera! Vocês estão fazendo o que aqui? Conta pra gente. Eu vim só supervisionar esse povo aqui, que eu sou figurinista da peça. E qual o figurino mais legal de Wicked? Da Elphaba, eu acho. E o mais trabalhoso? Da Elphaba e o da Glinda, o último. Que é o vestidão rosa brilhoso, cheio de cristal, sim. com milhares de cristais. E andando aqui por esse mundo esmeralda, eu encontrei com o Matheus Sabá. Eu sou da equipe de palco do espetáculo. Eu faço desde truque de mágica até virada de torre, a árvore que entra em cena também. Conta pra gente, qual a melhor coreografia de Wicked? Melhor? A melhor que eu gosto é ódio. A que foi mais trabalhosa de fazer? Ai, é só dançar. Demorou, hein? É só dançar, foi trabalhoso, mas ficou bonito. Venha ver também é lindo, eu adorei. Eu sou fã dessa. Deu pra usar todo mundo fazendo coisas, mostrando a sua personalidade, começo do número. Ah, não, eu tenho mais uma favorita, gente. Qual? Conta. O tap! Sapateado do Wonderful, né? Verdade, Por por favor. Tap. E a assinatura da Anelita Galo? A assinatura de Anelita Galo. Por favor. Atenção elenco, 5 minutos para o início do espetáculo. E depois desse aviso, eu fui correndo subir no palco do Teatro Renault. Com certeza, um dia histórico na minha vida enquanto atriz e produtora. Além de conseguir ver todos os detalhes dessa super produção, pisar nos palcos do Teatro Renault é uma coisa assim, sagrada, né? Fala sério. A concentração nessa hora é super importante, mas tem uma diva aqui que consegue descontrair um pouquinho. Fabi Vang. Essa luz eu tinha que ter sempre. E já no fim da tour eu fui completamente galindificada. Como que é cuidar dos palcos do Wicked? É bem trabalhoso, assim, porque o pessoal, quando entra no palco, eles realmente entram pra valer. Então, sempre tem manutenção nos profs, mas é muito legal, é muito bacana, eu adoro. E bora pra plateia, porque esse espetáculo já vai começar. O teatro está absolutamente lotado. Todos os músicos da orquestra devidamente concentrados. E um oizinho do nosso maestro Tiago Rodrigues. Coisa mais linda que poderia viver. E depois de um dia tão incrível na Cidade das Esmeraldas, é hora de dar tchau. Mas a gente quer mesmo é voltar para poder ver o Wicked. E fica em cartaz até dia 6 de julho, aqui no Teatro Renault. Vocês não podem perder, vem que tá muito incrível. Aqui tem toda uma simbologia, que já a gente vai comentar, né? Mas falando sobre essa questão de evolução, esse relógio tá junto desse aqui por um motivo, né? Porque a gente tá andando no tempo, falando de quem a gente é agora, de quem a gente era. E eu quero experimentar uma coisa. Nath, tu traz aquele telefone, por favor. Vamos fingir que aquela publi deu certo. Obrigado. Esse aqui, você disse é um telefone, né? A gente tava falando agora de celular e tudo. Eu quero te propor o seguinte. Vamos fingir que você vai discar para um número de telefone. Certo. E você vai falar com uma pessoa. Tu tem um número fixo? Sabe o número? Não vou lembrar, não. Talvez eu lembre. Então é o seguinte. Eu quero que você faça uma ligação. Pode digitar um número aí. Não digita o teu não, pro povo não saber. Ou digita o teu, né? Não lembro. Eu quero que você faça uma ligação para Pamela de 10 anos atrás. O que você diria para ela? Eita, vamos ligar para ela. É para eu falar comigo mesma? Eu posso fazer o oi. Quer que eu faça oi? Não, não vou fazer personagem. Digita, a pessoa vai atender e a gente vai deixando lúdico. Vou entrar no personagem, então, na fragmentada, né? Fragmentada. Tem que ser misteriosa. Ela demora pra atender, sempre foi assim. Alô, Pamela. Você não sabe quem tá falando, mas eu quero dizer uma coisa pra você, que é muito importante, mulher.
Não desiste. Foca nas coisas que tu tem pra focar. Não escuta esse povo que tá falando mal de tu por aí, que tá inventando coisa tua, que tá te deixando pra baixo. Foca em quem tu é, na tua personalidade, que vai dar certo. Eu sei que tu é meio doidinha, eu sei que tu tem essas ideias malucas na cabeça, mas executa isso, corra atrás, que vai dar muito certo, viu? Então, não duvida disso, só vai. E os números da Mega são... Ai, que massa! Né? Porque aí é jogo, né? Então, deixa eu ver. Tu não descobriu ainda, não? Ou descobriu e a herdeira a gente não sabe? Ai, essa história de herdeira tá rendendo muito até hoje esperando isso, não. Como eu falei, deixa no lúdico, deixa pro final. É o seguinte, nesse momento eu quero falar sobre inspirações e sobre referências, né? Eu sei que você é uma pessoa muito mista, muito plural, como eu havia comentado, e a gente falou um pouco brevemente sobre arte, né? Para mim, a arte, ela, em todas as suas versões, né? Ela inspira a gente, ela pode servir pra gente como referência, como base, como bagagem, pra gente criar diversas coisas, e a gente vive fazendo isso todos os dias. Com certeza. A gente até comentou um pouco antes de iniciar a gravação. E eu queria te perguntar o seguinte... Cadê? Existem 7 tipos de arte, né? A gente tem música, pintura, escultura, dança, literatura, teatro e cinema. Dentre todas as 7 artes, qual é o tipo de arte que mais te inspira, assim, que mais te impacta? Eu acho que é a música. Sempre foi. Eu sempre tive uma ligação muito forte com música. Desde criança, eu toco violão, eu toco teclado. Então, assim, desde de adolescentezinha eu já tinha o meu violão, me tocava no colégio. Sempre tive uma ligação muito forte com a música. Meu pai, ele era músico. Durante um bom tempo da minha infância também, ele tinha uma banda. Então, a gente era sustentado por conta dessa banda dele, que era banda de barzinho e tudo mais. Então, assim, era aquela vida de músico, né? Bem relação mesmo. Então, assim, minha relação com a música sempre foi bem diferenciada. Então, assim, é uma coisa que me inspira muito. Quando eu escuto uma música que me toca de alguma coisa, sempre aquilo me desperta uma coisa boa, uma inspiração mesmo, enfim. E música sempre me acompanhou em todos os momentos da minha vida. Eu tenho música para momentos. Então, assim, eu acho música uma coisa extremamente íntima, inclusive. Então eu vou ser mais íntimo agora. Qual é a tua música favorita, assim? Tu fala a primeira que veio na cabeça. Poxa, é muito difícil, né? Assim, uma música favorita. Pra uma libriana ainda escolher uma música favorita. Mas assim, vou falar uma música brasileira que eu acho que todo mundo deve conhecer, que é Ovelha Negra de Thalí. Então, é uma coisa que eu sempre me identifiquei com essa música dela, porque eu sempre me senti a ovelha negra da família, a diferentona, a estranha, que tinha pensamentos diferentes. E acabou que isso é a minha identidade hoje em dia, sempre de ser diferente de alguma coisa assim. Então, é uma música que eu acho que faz muito parte de mim, assim. Eu gostava muito de ouvir quando eu era criança. Mas assim, poxa, eu tenho referências, milhares de músicas, assim, que eu gosto. Então é muito difícil dizer uma música, porque como eu falei, música pra mim é muito em momento, então tem vários momentos, várias coisas que me lembram certas músicas e, enfim, não dá pra escolher uma, assim, pra dizer, essa música é a música da minha vida. Certo, mas já que a de agora foi ela... Foi ela. Vamos discorrer um pouco mais sobre ela. Tu lembra do primeiro impacto, assim, da primeira vez que tu ouviu? Ou ela era uma música que já existia e aí teve um momento que ela despertou e gerou alguma sensação, alguma reação em você e aí você se identificou? Enfim, por que essa música ela é especial pra você? Eu acho que, pra mim, a referência da Rita Lee, quando eu era criança, já era uma coisa... A ideia e a imagem dela já era super diferente. Eu gostava disso. Eu gostava de ver pessoas diferentes. Então, ao escutar essa música e saber que era dela, daquela pessoa, daquela persona, eu acho que isso foi isso que me despertou, assim, fez, que música diferente. Então, acho que desde criança, né, meu pai, ele tinha esse lado também musical de ter, minha mãe também sempre escutou muita música. Então, eu me identifiquei, ao mesmo tempo, com a imagem da Rita Lee, que eu achava massa, naquela época, e com a letra da música também, o fato de eu me identificar, de eu ter sempre me visto nesse lugar de diferente, não de ovelha negra como uma coisa ruim, mas como uma coisa diferente. Eu sempre senti que em todos os lugares que eu tava um pouco, sabe, desconexa com aquilo. A outra música também que pode ser referência pra isso é Creepy, né, que eu acho que tem tudo a ver comigo também, né, assim, eu sempre me senti um pouco creepy nesse mundo, assim, de não me encaixar e ao mesmo tempo querer me encaixar. Então, assim, isso sempre foi uma constante na minha vida. E até hoje, né, às vezes eu vejo assim, eu me encaixo ou não me encaixo? Eu tô aqui, então assim, isso eu acho que faz parte do ser humano, a gente quer se encaixar em certos lugares. Mas eu sempre me achei meio creepy, meio ovelha negra, meio diferente. Então, músicas que falam sobre isso, acho que são músicas que eu me identifico muito, porque não tem muito com a minha personalidade, né? Incrível, incrível. Então, já que a gente compartilhou um pouco disso com o chat, eu quero desafiar o chat. Chat, faz uma análise
Ou tenta... De que forma a gente consegue associar a personalidade, aquilo que a gente sabe sobre Pamela Alto, e a forma como Rita Lee e a música Ovelha Negra pode servir como referência e pode servir como inspiração, e a música Creep também. Você tem algo a comentar sobre isso? Com certeza. A Pamela Alto tem uma personalidade forte e autêntica, assim como a Rita Lee, que sempre celebrou ser diferente e única. Ovelha Negra reflete essa ideia de abraçar quem você é, mesmo que isso signifique ser diferente dos outros. A música Creep também reforça essa sensação de não se encaixar, mas ao mesmo tempo encontrar força na própria singularidade. Essas referências musicais não só inspiram a Pamela a ser quem ela é, mas também mostram como a arte pode ser um espelho poderoso da nossa identidade. Em resumo, essas músicas ajudam a reforçar a ideia de que ser autêntico e abraçar suas diferenças é uma forma poderosa de se conectar com o mundo. Incrível, chat. Muito obrigado. E arrasou, viu? Ele entendeu, cara. Tudo que a gente compartilhou agora. Super impactada. Antes da gente encerrar, eu quero fazer a última pergunta. E ela tem tudo a ver com a forma como a gente se identifica. Não tem como introduzir essa pergunta sem falar de amor. E esse é um... É difícil não me emocionar, mas esse é um... Eu acho que é o... Existem diversos amores, né? Mas eu acho que esse é um dos tipos de amor que mais marcam a gente da maneira mais natural, bonita, de graça, e é por isso que ele é tão incrível. E eu queria, um passarinho aqui me mandou perguntar pra você sobre... Eu falei tudo isso porque eu tenho um amor desse, tá? Eu tô fazendo suspense porque é tão incrível que eu queria dar a melhor introdução possível, mas eu quero que você fale sobre um amor chamado Chui. Ai, meu Deus, não. Não dá. Não dá, vou chorar. Chui é influencer? É isso? Ela é digital influencer, sim. Ela já fez publis. Ela já pagou a própria ração várias vezes. Já gerou nota fiscal? Já gerou, sim. Nota fiscal, sim. Mas é o amor da minha vida. Nossa, não tenho o que falar. Eu sempre fui apaixonada por animais, na verdade. E cachorros, principalmente. Na verdade, todos os animais. Minha avó tinha uma galinha quando eu era criança. Eu vivia agarrada com a galinha da minha avó. Então, assim... Eita, pegou meu mal essa frase, né? Aí a maldade tá na cabeça de quem não ouvir, tá tudo certo. Mas brincadeira, eu sempre gostei muito, mas eu sempre tive esse paixão por cachorros, eu sempre gostei muito de cachorros. E Chui, na verdade, ela chegou num momento que eu tava bem mal, que foi durante a pandemia, que eu tava com depressão e tudo mais, e acabou que ela foi o meu remédio de depressão. Foi o que me trouxe também de volta, assim, ter aquele serzinho lá comigo e que tem tanto pra dar, né? A gente sabe que os animais, eles são tão puros. Inclusive, recentemente no meu thread eu até postei, né? Que, assim, eu não consigo ver animal doente, porque eu acho tão... Eu também não. Sabe, é muito triste ver animal doente, coisa de doente. Eles não merecem isso, eles são seres tão puros. Então, assim, Chui, ela salvou a minha vida, posso dizer isso com toda a confiança. Salva todos os dias, porque eu tô lá, acordo com ela. É o único ser no mundo que vai me acordar a qualquer hora do dia e eu vou acordar e vou dar um sorrisinho. Porque eu sou muito mal-humorada quando me acordam, viu? Mas ela não, olha assim, sou meu amor, vou te ela vem assim. Então, ela realmente é o meu amorzinho. Eu não confio em pessoas que não gostam de animais. Pronto. É verdade. Não, Nino... Aliás, sim. E eu vi aqui, né? Aqui no popzinho com ele. Eu não consigo nem lembrar da minha vida sem ele. Isso. Sabe? Muda a rotina. Hoje em dia eu só saio pra lugares que são pet friendly. Só vou almoçar onde eu posso entrar junto com ela. Todos os meus passeios de final de semana tem que incluir ela. Dificilmente eu não levo ela. E quando eu não levo, eu deixo toda uma estrutura em casa, alguma coisa pra ela ficar bem. Exato, Nino também. E assim, tu falou sobre lugares. Uma coisa que eu sempre penso é que eu posso estar no lugar mais incrível e extraordinário do mundo. Que a gente tá pensando. Mas só de pensar que ir pra casa e encontrar ele, meu Deus, eu vou embora desse lugar. Meu Deus, com o maior prazer, sabe? Isso. Só porque eu vou encontrar aquele serzinho ali. E eles não falam, mas talvez eles falam, né, com outra linguagem. E disseram que vai ter um dispositivo agora que meio que vai decifrar o que eles estão querendo dizer pra gente. Eu disse, se que saísse eu vou comprar, meu filho. Eu não quero, eu quero saber o que ela... Se bem que a Chui, ela passa o dia pensando em comida, então ela vai passar o dia pedindo comida, muito provavelmente. Mas eu quero saber o que ela está pensando. Não, Nino acha que é gato, ele me humilha. Eu falo muito, né, então... ele julga. Tá, mano, vai, fala, tá bom, tá, ok. Às vezes eu vou abraçar ele vai botar a patinha assim, sabe? Tá, te amo, mas tá, fica aí. Ele fica lá no lugar dele me filmando. Se acalme. Mas, enfim, sou muito feliz por saber que você também tem essa relação. E é assim que a gente encerra o nosso episódio
E, meu Deus, eu tô muito feliz. Não, assim, eu tô muito feliz, muito feliz. Você é uma pessoa incrível. Eu tô, nossa, que momento maravilhoso. Aquele que eu decidi te convidar e esse que a gente passou aqui gravando. Eu sei que se deixasse a gente ficava até amanhã, porque pelo visto aqui a gente fala um pouco, né? Fala um pouquinho só. Mas infelizmente a gente precisa encerrar, né? E eu sei que eu aprendi, eu sou novo nesse mundo digital, mas eu aprendi que todo final de qualquer mensagem você tem que fazer um call to action, né? O CTA, tem que... Então, gente, muito obrigado por ter ficado aí. Quem assistiu inteiro, quem assistiu em cortes, não importa. O que importa é que o que já foi compartilhado aqui já é mais do que suficiente para fazer com que 2 pessoas e uma inteligência artificial sejam um pouquinho mais felizes. Pelo menos o seu sorriso não nega isso. O meu também. Eu não consigo nem pensar no que eu tô falando, tanto que eu tô sorrindo. Então eu espero que quem tá aí do outro lado tenha, tenha gostado, tenha se inspirado com alguma das coisas que a gente compartilhou aqui com vocês. Eu vou dar a palavra agora para Pamela, para que ela passe suas informações finais, para caso alguém queira continuar acompanhando ela, fale sobre o seu trabalho, enfim, dê seus contatos, e essa parte tá fazendo melhor do que eu. Gente, Gui, foi um prazer imenso estar aqui contigo. A gente teve uma troca fenomenal, acho que a gente se identificou muito, né? Teve muita coisa que a gente teve aí, conexão de verdade. É difícil, viu? Porque já me chamaram para bastante podcasts e tem vários que eu nem topei ir. Mas quando foi você, o seu convite, eu disse, não, Gui, eu vou. De verdade. E tenho acompanhado muito. Olha, o trabalho dele tá fenomenal. Acompanhe de verdade. E curte, compartilha. Tem que fazer isso mesmo. Tem que chamar, porque é isso que engaja pra gente poder produzir mais conteúdo. Então aqui, ó, o canal do Gui. Curte, compartilha também toda essa experiência, né? Afinal, né, o feito ele falou, experiência aqui trocada. Vocês também podem comentar as experiências de vocês, vamos fazer disso uma grande troca. E quem gostou também de mim, dessa doidinha aqui, dessa pessoa, me segue aí, Pamela Alto, a UTO, tá, gente? Não é alta de alta, não, eu não sou alta, tá? Eu tenho 1,50 de altura. A Lady Gaga. Mas é isso, Pamela Alto em todas as redes sociais, me segue. E é isso, Gui, muito obrigada, agradeço mesmo por esse convite, foi fenomenal. Obrigado demais. Quem tiver alguma sugestão, alguma ideia, pode compartilhar com a gente também. Vai ter as informações na descrição. E, pra gente encerrar, eu quero dar a palavra para uma pessoa que não está aqui, mas está aqui demais. Chat, a gente vai encerrar o primeiro episódio agora, tá? Faz um encerramento aí, de acordo com o que a gente compartilhou com você, de acordo com a nossa empolgação. Compartilha aí com a gente pra gente ver o que é que vai sair. Claro, que momento incrível compartilhar essa conversa com o Gui e a Pamela Alto. A gente explorou o poder da autenticidade, da arte e da conexão humana. Espero que vocês tenham se inspirado tanto quanto a gente. Não esqueçam de seguir o Gui, Pamela e continuar acompanhando essa jornada. Compartilhem suas experiências, porque cada história faz essa troca ser ainda mais rica.